Atos 16, amém? Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo. Preste atenção nas palavras, preste atenção, irmão, preste atenção, porque Mateus capítulo 13, versículo 19, diz que a pessoa que não entende a palavra, o diabo vem e rouba a semente dele. Aquele que ouvindo não compreende, vem o diabo e rouba a semente. Porque você foi chamado aqui, preste atenção nisso daqui no nome de Jesus. Você está aqui nessa noite, número 1, para ser informado. Diga informado. Diga informado. A informação vai gerar o entendimento. Diga entendimento. E o entendimento gera o conhecimento. Diga conhecimento. Ora, conhecimento não é a mesma coisa que entendimento e informação? Não. A informação é quando você está ouvindo sobre a palavra. O entendimento vai sendo gerado na sua mente para você compreender o que está sendo ensinado. E o conhecimento é o que acontece depois, porque conhecimento não é acúmulo de informação. Conhecimento é íntima relação. A informação da palavra te leva ao entendimento, e o entendimento te leva a se unir a Deus. Amém, irmãos? É isso aqui que Deus quer. Se você para em algum desses três, já era. Então conhecimento não é acúmulo de informação. Conhecimento é união com Deus, é íntima relação. Amém? Havia ali um discípulo. E esse discípulo se chamava Timóteo. Ele era filho de uma judia cristã, mas o pai dele era grego. Ele dava bom testemunho entre os irmãos em Listra e Icônio. E Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Por isso, o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Amém? Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Já faz um pouco mais de um ano. Amém? Fica aqui comigo. Não deixa o maligno tomar a sua semente, não. Já faz um pouco mais de um ano que numa segunda-feira de intercessão, quando a intercessão era na segunda, nós aqui orando, Deus falou uma palavra chamada Timóteo. Deus mostrou as engrenagens assim, ó. E aí até alguns aí tem até hoje a camiseta, e é o símbolo. Virou uma reunião de homens, muitos aqui já vieram. Virou de mulheres e agora vem aí o de jovens. Porque Timóteo, irmãos, não é apenas um nome, ele é um princípio espiritual. Preste atenção. Ele é um princípio espiritual. Timóteo não é uma reunião. Timóteo não é uma reunião de homens, ou de mulheres, ou de jovens. Timóteo são princípios espirituais. Você sabe que aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo envia 2 cartas pessoais ao seu filho na fé chamado Timóteo. E aqui nós temos a descrição dele. Timóteo era um discípulo. Timóteo não era um cara da rua. Timóteo não era um cara do mundo. Timóteo não era um cara solto aí pela vida. Não, Timóteo já era discípulo de Jesus. A mãe dele ensinou para ele. E quem ensinou para a mãe dele foi a avó dele. E a escritura diz que a mãe dele era cristã, a avó dele era cristã, mas o pai dele era grego. O pai dele não seguia a fé. O pai dele não era discípulo de Jesus. Ele era, a mãe era e a avó era. Nós temos aqui uma casa
dividida. Então o apóstolo Paulo chega ali e vê aquele menino, talvez aqui em volta entre 15 a 19 anos de idade. E ele fala: eu vou pegar esse cara, eu vou esse menino aí, esse Timóteo, eu vou levar ele comigo. Eu vou levar ele para as minhas viagens missionárias, eu vou tirar ele da casa dele. Olha só, irmão. Eu vou tirar ele da casa dele, porque ele mora com a mãe, ele mora com o pai, tá tudo em casa. Parece um cara que a gente conhece, né? O Abraão, lembra? Gênesis 12. Quando Deus apareceu para Abraão, falou a mesma coisa: Abraão, sai da sua parentela e sai da casa do seu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mandou ele sair fora. Por quê, irmãos? Porque dentro da casa de Abraão, se Abraão continuasse dentro da sua casa, ele não conseguiria viver aquilo que Deus tinha para ele viver. Porque ele morava em Ur dos Caldeus, uma terra totalmente idólatra. Deus já tinha falado com o pai dele, Terá, para sair e ir a Canaã, mas ele para em Harã e mora ali. Ele não segue o caminho. Então Paulo fala assim: olha, eu vou pegar esse menino aí, ó. Esse menino tem casa, ele tem família, ele tem mãe, tem vó, tem pai. Só que o pai dele é grego, o pai dele não é cristão. E quando Timóteo pega ele, a primeira coisa que Timóteo faz é circuncidar a ele. Circuncisão, você sabe muito bem, foi um sinal de aliança que Deus havia dado ao povo hebreu através de Abraão, dizendo que todo filho homem, ao 8º dia, seria cortado a pele da volta do prepúcio do seu pênis, e ali seria um sinal de aliança entre Deus e o povo. Uma aliança íntima, uma aliança profunda, porque Timóteo já não tinha mais 8 dias de idade, ele já tinha de 15 para 19 anos, já era um rapaz. Então chega o Paulo e fala assim: ó, você vai comigo. Deus tem uma coisa na sua vida, e a primeira coisa que Timóteo é submetido é ser tocado na sua intimidade. Nossa intimidade é algo, como diz a palavra, é o que nós temos de mais profundo, de mais guardado em nós. Nós não abrimos isso para ninguém. A intimidade de um homem, a intimidade da mulher é para quem? É para o seu marido ou para a sua esposa dentro da aliança do casamento. Mas ali chegou um homem totalmente desconhecido, desculpa a expressão, e faz assim com a mão e fala para aquele garoto: me dá aqui, põe aqui o seu pênis na minha mão, dá aqui, põe aqui. Eu vou fazer uma marca em você, para que as pessoas que estão aí nas cidades, que nós vamos passar, os judeus, sabem que você tem pai grego, não molestem você, não batem você, não aprisionem você. E eles saem dali. E a partir dali, muitas vezes na Escritura, o apóstolo Paulo começa a chamar Timóteo de meu filho. Mas Timóteo tinha pai, está escrito aqui, ele tinha um pai biológico, um pai natural. E o pai dele era grego. O que significa isso, irmãos? Que existem pelo menos 3 tipos de filiação, de paternidade. O pai biológico, o pai que gera a vida biológica. Também tem o pai espiritual, que não é o pai biológico, mas ele transmite para aquele rapaz ou para aquela moça características de pai no espírito. Guardem as coisas que eu estou dizendo. No espírito. Assim como as características genéticas impregnadas no DNA de um homem passam para o seu filho ou para a sua filha, o pai biológico é esse. O pai espiritual passa características espirituais que Deus deu a ele, aos seus filhos espirituais. Quantos estão entendendo isso aqui? A Bíblia também fala de um terceiro tipo de paternidade, que é a paternidade geracional. O que é isso? É a paternidade que atravessa de geração para geração. Por exemplo, um dos nomes de Jesus é filho de
Davi, mas Jesus não é filho de Davi. Várias e várias vezes na Escritura, você vai ver, principalmente no livro de 1º e 2º livro dos reis, no 1º e 2º livro dos reis, você vai ver um rei tendo um filho, aí o filho entrava no lugar, tal. Por exemplo, o rei Acais era pai do rei Ezequias. E a Bíblia diz assim, que quando veio o rei Ezequias, ele andou nas obras de Davi, seu pai. Mas Davi não era pai de Ezequias. Acás era pai de Ezequias. Então do que está falando? Que quando nasceu Ezequias, e ele olhou para Acás, ele só pôde ter dele algumas coisas. Mas quando ele olhou para Davi, espiritualmente, ele pegou mais coisas. Quantos estão entendendo isso que eu estou dizendo, irmãos? Preste atenção. Nós estamos vivendo em dias onde a questão da paternidade, seja ela nesses 3 níveis que eu te disse, é terrível. Na última imersão total, no último retiro, lendo as fichas de ministração, lendo as fichas das pessoas, praticamente 95% de todas as pessoas, por exemplo, foram 10 pessoas para o retiro, 8 tinham problemas sérios e problemas relacionados com paternidade e família. Porque quando nós falamos de pai, você tem que entender o seguinte, nós temos aqui algumas características, preste atenção, você está dentro de uma delas. Nós temos pessoas que tiveram pais e têm pais até hoje, pais biológicos. O meu pai biológico está vivo, o teu pai talvez biológico está vivo. Isso é um tipo. Segundo tipo, pessoas que não tiveram pais ou perderam seus pais, que são considerados como órfãos, porque não teve o cuidado, a ligação com o pai. E órfão aqui eu digo, você pode ser, ou alguém pode ser órfão de pai vivo. Porque quando o pai não é o que Deus disse para que ele, o que Deus o criou para ser, você é órfão de pai vivo. Quantos estão entendendo? E tem pessoas que têm o pai é um bom pai, só que ele não é um pai espiritual. O que você tem dele é simplesmente biológico, o que você tem dele é simplesmente social e familiar. Espiritual você não tem nada. Quantos estão entendendo? É o caso de Timóteo. Timóteo tinha um pai e uma mãe, ele tinha uma família tranquila, mas o pai dele, por ser descrente, não podia passar a ele coisas espirituais. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? E aí você entende uma coisa, um dos nomes pelo qual Deus é chamado é Pai. Deus é Pai. Alguém diz assim, olha, eu acho que as coisas de Deus começou comigo no ventre da minha mãe, né? Não foi no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que você e eu fomos gerados e eleitos nele, no nosso Pai, antes da fundação desse mundo. Você foi gerado e eleito nele, o nosso Pai. Tudo começa no Pai, não começa na mãe. O que começa na mãe é a paternidade biológica, no Salmo 139. Que diz, né? De modo assombroso você me formou, quando no oculto, no ventre da minha mãe, eu fui gerado, eu fui entretecido. Os meus ossos não te foram encobertos, e na substância ainda informe, você já me via. O que é isso aí, irmão? O DNA. Outra hora nós falamos sobre isso. Seus 47 cromossomos que Deus lê, por isso que ele consegue ver na substância ainda informe. Mas isso aí é uma outra história, para outro dia. Então é importante nós entendermos isso para viver. Você vai entender por quê. Porque você está nisso daqui. E quando Deus vem, faz a sua criação, ele primeiro cria um homem, um masculino. Depois ele cria o feminino. E do masculino e do feminino, Deus constitui a família através dos filhos. O filho que nasce entre o pai e a mãe. A semente que é colocada no útero da mulher. E ali nasce a criança. É impressionante, irmãos.
Eu que estou com criança pequena lá, é impressionante você ficar vendo o pezinho da criança. Eu fico ali, ó. Eu fico, Deus, isso aqui é milagre, cara. Isso aqui não existe, esse negócio aqui. Daqui a pouco está um cara desse tamanho. É incrível. O nascimento é algo incrível. Quem tem dificuldade para crer na existência de Deus, eu recomendo você 2 coisas. Estude a biologia do nascimento e estude a astronomia. Se você não encontra Deus, são 2 coisas assim, ó, que não dá. Então todos nós aqui viemos de um pai, mas eu não conheci ele, não faz mal. Eu conheci, mas perdi no meio do caminho, é outra coisa. Não, ele está comigo até hoje, mas ele não pode ser um pai espiritual para mim, porque talvez ele não é cristão. E aí talvez na minha vida eu estou como Ezequias e Acás, porque Ezequias andou nas obras de Davi, o seu pai, mas Davi não era o seu pai, Acás era o seu pai. É porque ele viu em Davi vamos dizer, aquele DNA espiritual que ele tinha que herdar. Quantos estão entendendo isso aqui, irmão? Isso é muito importante. Então Paulo chega e pega aquele filho que não é dele. Ele tinha filho, o pai dele estava lá. Ele já era cristão, mas quando o apóstolo Paulo chega e fala, esse menino aí, começa a transferir espiritualmente para ele o DNA, vamos dizer assim, espiritual, para que Timóteo fosse aquilo que Deus precisava que ele chegasse a ser. 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 2 e 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 2, você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, ó, Timóteo, o meu filho amado. Várias vezes ele fala para Timóteo, ele chama Timóteo de meu filho amado. Ele fala para Tito capítulo 1, versículo 4, diz assim, o fiel e amado filho Tito, meu filho na fé. Paulo chama igrejas de filhas, igrejas. Por que ele chama uma igreja inteira de filha? Porque ele mesmo fala, porque eu gerei essa igreja em Deus, através da pregação da palavra e da oração intercessória. Eu gerei, Deus usou a minha vida para gerar, para construir, para dar forma a essa igreja de Corinto, da Galácia, de Colossos, de Filipos, de Éfeso. Quantos estão entendendo? Paulo ia fundando igrejas, Paulo ia nas cidades, e ele ia pregando, ele ia orando, e Deus usava como um útero verdadeiro. E ele ia gerando. Paulo era um útero e a semente do evangelho ia caindo ali, e a igreja ia brotando. Ele chama várias igrejas de minhas filhas. Ele se refere aos coríntios assim, meus filhos amados. O apóstolo João, na sua primeira carta, quando ele vai falar sobre a idolatria, ele fala assim, ó, meus filhinhos, fujam de todo tipo de idolatria. É lógico que Paulo, João, Pedro não eram pais biológicos dessas pessoas, mas havia ali uma ligação espiritual, porque pais espirituais eles eram. Agora abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos capítulo 4, perdão, é 1 Coríntios capítulo 4, perdão, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, 1 aos Coríntios capítulo 4. Isso aqui foi escrito por volta de 2000 anos atrás. Escute. Poderia ter sido escrito hoje à tarde. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 14. Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Olha o que ele diz. Eu não escrevo essas coisas para envergonhar vocês. Pelo contrário, mas para corrigir vocês como meus filhos amados. Ele está falando com a igreja. Porque ainda que vocês tivessem milhares de líderes em Cristo, contudo, vocês não têm muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que vocês sejam meus imitadores. Por essa causa, eu mandei até vocês Timóteo, olha assim, ó,
que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se orgulharam, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve eu irei visitar vocês, se o Senhor quiser, e então conhecerei não apenas a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E aí ele pergunta para a igreja, ele pergunta para aquela igreja que é filha dele: o que vocês preferem? Eu irei visitar vocês com vara ou com espírito de amor e mansidão? É uma pergunta. Você vai saber a resposta quando ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, vocês, ele está falando para aquela igreja, vocês têm muitos líderes, vocês têm muitos tutores, vocês têm muitos mestres na igreja, contudo, falta pai. Porque aqui ele faz uma cisão entre as duas coisas. Uma coisa são pessoas chamadas por Deus para liderar a igreja. Porque liderar é uma coisa, ser pai é outra coisa. É lógico que existe um pouco de pai dentro da liderança e um pouco de liderança dentro da paternidade, sim. Mas Paulo fala isso aqui, olha, na igreja tem muita gente falando, direcionando, ensinando, fazendo isso, mas falta pai. Falta gente que tenha esse coração para passar para as pessoas algo além do que ordens, algo além do que comandos, algo além do que faça isso ou faça aquilo, agora é assim, nós vamos fazer daquele jeito. Alguém que tenha íntima ligação de um com o outro, pela qual tem a liberdade e a autoridade de chamar o outro de filho. Desde quando Timóteo começou aqui no ano passado, isso vem se desenrolando e vem caminhando, e agora o sol está nascendo para a gente começar a viver isso aqui. Porque isso aqui foi profetizado por muita gente, essa igreja, e eu sinto isso, e muitas outras pessoas têm sentido. Nós precisamos ser uma casa paterna, nós precisamos ser uma casa de pais espirituais. Precisamos ser, que é o que está faltando. Diz aqui, ó. E você não precisa ter uma grande idade avançada, idade cronológica, porque idade não é maturidade. O próprio Paulo fala isso de Timóteo, ele fala assim, ó, ninguém despreze a sua mocidade. Timóteo era um jovem pregador, ele era um jovem pastor, mas Paulo, quando escrevia, recomendava, falava assim, ó, não tem ninguém como Timóteo que eu possa enviar até vocês, meu filho amado, que se preocupa com o que é de vocês, não o que é dele próprio. Ele verdadeiramente ama vocês. E então, toda vez que tinha um problema naquelas igrejas, Paulo não podia ir, quem ele enviava era um garoto de aproximadamente, aqui já no caso, uns 20 e poucos anos, e ele escrevia assim, ó, ninguém despreze a sua mocidade. Vai lá, cara, vai lá e faz a obra. E ele foi, pastoreou igrejas como Éfeso e tantas outras. Paulo escreveu 2 cartas para ele, e a outra para o outro filho, Tito. Quantos estão entendendo, irmãos? E alguém pode dizer assim, mas isso aí nem é importante para mim não. Número 1, quando alguém diz que pai para ele não é importante, ele já acabou de acender uma luz vermelha na cabeça dele, dizendo que ele está com problema. Primeiro, porque pai é o próprio Deus. Pai é o próprio Deus. Quando Deus cria o mundo, ele coloca pai no mundo. Ele é chamado de pai, ele institui a família, ele coloca pai, ele coloca mãe, ele coloca filhos. Em toda a ideia da Bíblia, você vai ver a figura do pai. Lá no final de todas as coisas, lá em Apocalipse, lá no final das coisas, sabe que está escrito assim, ó? E então, quando o fim de todas as coisas chegar, então, vocês serão para mim, eu serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Eu habitarei no meio de vocês. Eu andarei, quando acabar tudo, eu andarei no meio de vocês, e eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Você pode ter um excelente pai, um pai que te ensinou educação,
te deu uma boa referência familiar e social, e isso é lindo, e glória a Deus por isso. Mas no espiritual é outra coisa, porque o pai de Timóteo era grego. Ele não consegue levar Timóteo aonde Timóteo precisava chegar, em Deus. Só um homem de Deus poderia levar um outro homem de Deus até onde Deus quer que ele chegue, e não uma pessoa descrente. Quantos estão entendendo, irmãos? Como é que um descrente, como é que alguém que não serve a Deus pode levar você como filho a um lugar espiritual? Diga para mim. Não pode. E aqui, como eu estava falando aqui há uns tempos atrás, a grande maioria, massiva maioria de nós, com problemas paternos tremendos, nós fizemos o quê? Nós aprendemos a viver sem o pai. Porque você precisa aprender a viver, você precisa aprender a viver. É como alguém dirigindo um carro, vem um outro carro, bate no seu carro. Você não quis aquele acidente, mas aquele acidente aconteceu, foi provocado por uma outra pessoa. E sabe o que aconteceu naquele acidente? Você perdeu uma perna. E aí você ficou totalmente depressivo, você ficou muito mal, porque agora você não tem mais uma perna. Mas sabe o que você fez? Você levantou a cabeça e falou assim: eu preciso continuar a viver. Você foi lá e colocou uma prótese, jogou uma calça jeans por cima, voltou a trabalhar, casou, teve filho, fez um monte de coisa. Só que tem uma coisa: quando você chega à noite na sua casa, você faz alguma coisa que a grande maioria das pessoas não consegue fazer. Você arranca a sua perna para dormir. O que é isso? Quer dizer que nós continuamos a nossa vida, a gente não morre, mas a gente fica com falta, está faltando pedaço. E eu te digo, irmão, por mais que as próteses, por mais que aqueles corredores que correm sem as duas pernas, um negocinho é incrível o que a tecnologia pode fazer por você, é incrível o que a tecnologia da ortopedia pode fazer para você hoje. Você não tem braço, você não tem mão, você não tem perna, mas vamos falar uma coisa, todo dia você olha para baixo e você vê que é um pedaço de ferro que está ali. Você sabe que você não tem perna, mas você continua a viver. E é justamente aqui, irmãos, onde nós temos que entrar. Porque a grande maioria de nós fala assim: mas eu não quero saber mais desse negócio de pai não. E aí a pergunta é: como que você não quer saber desse negócio de pai, se ele foi criado por Deus, ele é o próprio Deus, e Deus criou a figura paterna dentro da família para ser a figura dele mesmo, Porque o plano original de Deus era que o pai representasse a ele mesmo dentro da família. Vocês estão entendendo? Esse era o plano de Deus. Mas infelizmente você sabe o que aconteceu. O pecado entrou e a bagunça toda entrou. A pergunta é: por que você não quer saber mais do seu pai? Por que você não admite mais ter um pai? Por que isso te soa tão estranho, te soa repulsivo? Você não quer porque tem ferida e tem machucado aí. Mas eu agora já sou um homem feito, tenho tantos anos, já tenho a minha casa, já tenho a minha família, já tenho tudo isso. Diga à pessoa que está do seu lado, fala assim: você precisa de um pai que te leve espiritualmente ao lugar onde Deus quer. Amém? Essa palavra Deus começou a ministrar no meu coração lá no final do imersão. Porque aqui na igreja está todo mundo bem, dando risada, aleluia, glória a Deus, irmão. E aí, está tudo bem, aleluia. Aqui está todo mundo muito bem. Quando vai para a imersão e começa a colocar a oração em cima e começa a estreitar, a gente fica endemoniado. A gente fica perturbado. A gente fica mal. E você pega as fichas daquelas pessoas que são sorridentes, simpáticas, maravilhosas, e você vê que na verdade ela é uma pessoa altamente traumatizada, arrebentada por dentro. Por isso que ela é tão simpática. Porque não tem coisa melhor para esconder ferida do que um sorrisão no rosto. Tá tudo bem, cara. O cara ele é o Zé Simpatia, o troféu simpatia do ano é ele. Ele é o cara, aquela menina é a mais. E aí você vai se escondendo ali dentro. E aí chega na imersão, ó.
fica chorando. E aí você, fulano, o que aconteceu com você, meu Deus? Aquela irmã, é aquele irmão, o que está acontecendo? Sabe qual que é, irmão? Sabe onde que bateu? Quando começou a falar de pai. Foi nem de diabo, nada disso não. O diabo está lá para o outro lado. Aqui não estamos falando de diabo, meu irmão. Já deixa lá para lá. Nós só estamos falando de nós mesmo. Aqui já está, já deu e já dá. Então é isso que acontece. Um cara que eu gosto muito de ouvir, chamado Paul Washer, ele disse uma coisa um dia. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Você pode ser um excelente pai, sem ser um pai bíblico. Uma excelente esposa, um excelente marido, sem ser bíblico, sem estar na vontade de Deus. Como? Como assim? Porque na cabeça escute isso, irmão, em nome de Jesus. Na nossa mentalidade, na nossa maneira de entender as coisas, quanto mais o meu pai me dá o que eu quero, mais eu entendo que ele me ama. Está errado isso aí. Isso está errado. O bom pai não é o que faz tudo o que o filho quer. Isso aí é o péssimo pai, porque você está criando um monstrinho. Uma monstrinha. Porque a hora que ele crescer, e ele for para uma escola, ele for para um trabalho, e alguém quiser colocar um limite para ele, ele não vai aceitar. Por quê? Porque o pai dele criou ele sem limite, dizendo que aquilo era amor. Não, aquilo não é amor, isso é destruição. Mas a criança, ela acha que ela está apavorada. Cara, esse é o melhor pai do mundo. Pai, me dá Danone antes do almoço. Você vai lá, não filho, não vou dar um. Eu vou dar logo a bandeja que eu te amo. A criança fica nadando, passa Danone na cara. Ele está alegre, ele está feliz com você. Pai, me dá chocolate. O pai lá já compra. O pai faz tudo. Isso aí, a criança interpreta como carinho e amor. Escute bem. A criança interpreta assim. Amém, irmãos? Criança interpreta assim. Mas quando você chega a ser adulto, você sabe que nem só de chocolate viverá o homem, né? Nem só de Danone viverá o homem, né? Mas de todo arroz, feijão, verdura, legume e carne que vem do Senhor. Não é? Quando a gente é criancinha, a gente gosta de comer tranqueira. Quantos são adultos aqui? Muita gente. Se eu convidar o seu agora, vamos lá agora lá. Rapaz, esse negócio. Lá no Picanha na Pedra, vamos lá, os adultos. Opa! Aí chega lá, a picanhona estralando, aquele arroz com feijão, aquela guarnição que você vê, que você, meu Deus, é Deus na terra. E aí alguém vem com um monte de chocolate e Danone. Eu quero dizer para os adultos que estão aqui, você faz a troca? Se você faz, você ainda é criança. Rapaz, eu já estou sentindo a marvada vindo na minha direção no carrinho. Ela vem no carrinho. Aí eu já estou ali, aí alguém põe ali, não. Aí traz uma mesa cheia de chocolate Danone, irmão, vai dar briga. O que é isso aqui? Não quero isso, eu quero aquilo. Quantos estão entendendo? Então é importante isso. Só que quando nós saímos lá do imersão, e depois que o Timóteo começou a rolar, e a ideia de paternidade espiritual começou a chegar, nós precisamos realmente abrir a Escritura, para que o Espírito abra o entendimento, para que o entendimento aberto gere o conhecimento, a ligação, a relação com Deus como Pai. E não somente a relação correta com Deus como Pai, mas também a relação paternal que existe entre as pessoas, espiritualmente falando. Quantos estão entendendo? Porque você precisa de um pai no espírito. Porque é só um pai que leva o filho. O pai leva o filho. Então escute isso, irmãos. Depois daquele imersão e depois de tanto tempo, algumas pessoas começaram a chegar e começar a ficar meio confusas aqui na igreja com essa história de pai, e agora
então eu tenho que chamar os outros de pai, agora eu tenho que chamar o Cristiano de pai, eu tenho que chamar o Décio de pai, eu tenho que chamar o não sei quem de pai agora, não posso chamar mais de Tiago, eu tenho que chamar de pai, porque eu sou do ministério. Não, então vamos. Jesus fala assim, irmão, preste atenção em nome de Jesus Cristo aqui, ó. Jesus diz assim, ó: a ninguém chame de pai sobre a terra, um só é vosso pai. Sobre o que é que Jesus está falando? Sobre o que é que Jesus... Porque, irmão, a Bíblia precisa ser entendida no seu contexto. Não vá pegar versículo, tirar do meio e jogar, fazer bobeira. Do que é que Jesus estava falando quando ele disse: a ninguém chameis pai sobre a terra? Ele está falando daquele pai lá, ó, do pai mesmo, o pai de tudo e de todos, Deus. Jesus estava falando: não chame os homens como se eles fossem Deus, porque Deus é só um, e nós não somos deuses, nós somos filhos de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas eu não sou o Senhor, amém? Nem você. Então quando Jesus fala ninguém chame de pai, ele está fazendo essa referência: olha, não chame um outro ser humano de pai como se ele fosse Deus. Ele não é Deus, Deus só existe um. É o mesmo tipo de interpretação quando Jesus, um cara chega para ele, lá o jovem rico, fala assim, ó: bom mestre. E Jesus fala assim, ó: por que que você me chama de bom? Bom só tem um, que é o vosso Pai, que é o vosso Deus, que é o vosso Pai. Então quer dizer que Jesus não era bom? Quer dizer que Jesus não aceitou que o jovem rico o chamasse de bom? Não, irmão. Porque ele chega e ele começa a adorar Jesus, o jovem rico, reconhecendo nele a figura do Messias esperado. Escute isso aqui. E a hora que Jesus para, ele está lá adorando, ele faz aquele negócio, e aí ele fala assim: bom mestre, o que farei para herdar a salvação? Por que que você me chama de bom? Bom só tem um. O que é que Jesus está dizendo? Preste atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Jesus está falando assim para ele: bom, se você me chamou de bom mestre, significa que você crê que eu sou o Messias, então. É sobre isso que está dizendo. Jesus não está falando: você não pode me chamar de bom, porque eu não sou bom, bom é só o Pai. Não, ele não está falando isso. Ele está falando: se você me chamou de bom mestre, é porque você crê que eu sou o Messias esperado. Então, se você crê que eu sou o Messias esperado, a gente vai começar a nossa conversa. Quantos estão entendendo? É a mesma coisa que Jesus fala: a ninguém chame de pai sobre a terra, porque só um é o vosso Pai. É ninguém chame de pai como pai o Deus Pai, porque Deus Pai é só um. Porque senão, irmão, todo o contexto bíblico ia pelos ares. Por quê? Porque várias e várias e várias vezes o apóstolo Paulo trata as pessoas como filho, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Existem recomendações inteiras do apóstolo Paulo, falando que o filho deve honrar o pai. Colossenses 3:20, Efésios capítulo 6, versículo 1, que os filhos devem honrar o pai. Aí alguém pode dizer: mas ele não é meu pai, pai só tem um que está no céu. Não, ele é seu pai sim. São duas instâncias da Bíblia diferentes. Quantos estão entendendo, irmãos? Você está comigo em nome de Jesus? Vamos abrir o entendimento para a gente conseguir entrar no relacionamento, amém? Quem não entende, quem não recebe a revelação, não consegue ter a relação. E a relação é o que Deus quer com você. Deus não quer pessoas bem informadas sobre a Bíblia. Deus quer pessoas informadas, que tenham entendimento, que tenham relacionamento com Ele. Porque você não pode se relacionar com um Deus que você não compreende quem Ele é. Você não sabe nada sobre Ele. Por isso a pregação da palavra aqui, ó. A pregação da palavra é a informação de Deus indo ao seu entendimento, para que o entendimento te leve ao relacionamento. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso é o que é a vida. Por isso que muitas pessoas na igreja estão mortas na fé. Por quê? Porque ele não consegue passar de um para o outro, ele não continua.
Ele só fica tendo informação da Bíblia. Eu já falei aqui esses dias, vamos falar da picanha na pé de novo, meu Deus. O Tiago com a Paula vão lá no restaurante. Aí chega lá os dois, um casal aqui vai a um restaurante. Chega lá no restaurante, se senta ao redor da melhor mesa, vem o garçom com o menu, dá o menu para você, a carta ali do lugar, e aí você fica a noite inteira com a sua esposa, lendo o menu, lendo o cardápio, vendo os pratos, vendo observando qual é a formação daquele prato. Aquele prato tem arroz, tem feijão, tem carne assim, tem alho não sei o que, tem mostarda, tem ketchup, sabe? Você vai entendendo o cardápio e você vai vendo, e aí no final da noite você entrega o cardápio para o garçom e vai embora. A vida de muitos crentes está assim, ele vem, pega o cardápio e fica a noite inteira no cardápio. Olha, a gente é filho de Deus, olha. Coisas gloriosas nosso Pai conquistou para nós. Espírito Santo se move poderosamente em mim. Acaba o culto. A Bíblia é o cardápio de Deus. Meu irmão, você não é chamado para entender a Bíblia. A Bíblia é o entendimento que te aponta ao relacionamento. Em nome de Jesus, acorde. A Bíblia pela Bíblia é só mais um livro, como tem tantos outros. A Bíblia é usada em centro espírita, cara. E outros lugares mais. A Bíblia pela Bíblia não é isso que é o chamado de Deus. A Bíblia você conhece para ela te apontar para o relacionamento. É isso aqui, ó. É 1 Coríntios capítulo 7. Aquele que se informa de Deus é um com Deus. Aquele que entende Deus, aquele que conhece o Senhor é um espírito com Ele. Não tem dois espíritos dentro de você. Se você é um cristão, se você tem relacionamento com Deus, não tem dois espíritos, o seu e de Deus. O meu espírito e o Espírito Santo são um só dentro de mim. Por isso que quando eu estou falando a palavra de Deus para você, é Deus que está falando com você, porque Deus está dentro de mim, fundido no meu espírito. Porque essas palavras que eu estou te dizendo aqui, ó, são as palavras de Deus, e é Deus que fala contigo. Não porque eu, como homem, sou Deus, mas o Espírito de Deus habita em mim. E não somente habita, ele se fundiu para formar um espírito com o meu. Você pode aplaudir o Senhor? Que legal, então eu quero ter paz espiritual, cara, eu também quero. Vamos entrar nessa onda. Irmão, paternidade espiritual não é moda de igreja. Não é porque esse nome surgiu há alguns anos atrás que é modinha, não é modinha. Nós precisamos entender isso aqui, ó. Deus trabalhando por ciclos, por estações, por tempos. Alguns tempos atrás, tudo era negócio de batalha espiritual. Quem se lembra dessa época aí? Tudo era batalha espiritual. Aquilo lá era errado, era mentira? Não, não era errado, nem era mentira. Mas o que as pessoas fizeram com aquilo, que deu problema. Vocês estão entendendo? Isso nós precisamos entender. Vem a paternidade de volta, de novo. É modinha isso aí, não tinha nada, a igreja nunca precisou disso. Ô irmão, o apóstolo Paulo falou aqui que está precisando. Porque tem muito líder, mas não tem pai. E é só o pai para tocar na intimidade do filho. O líder não toca na intimidade. O pai toca. Você está entendendo? Atos 16. O pai toca na intimidade. O líder não toca. O líder lidera. O líder aponta. É para lá. Vamos para lá, pessoal. O pessoal vai. Lá. Vamos para cá, pessoal. O pessoal vai. Lá. Vamos agora fazer ali, pessoal. O pessoal vai lá. Mas o pai volta para casa e pergunta: como é que está você, meu filho? Aí é outra coisa. Quantos estão entendendo, irmãos?
Então não pode ser uma modinha para nós. Não pode ser uma bobeira para nós. Então vamos pontuar aqui. Em nenhum momento, irmãos, aqui na Petra, nós exigimos ou qualquer coisa sequer parecida com que as pessoas chamem agora, passe o tratamento. Ah, agora não pode chamar mais de pastor, não pode chamar mais disso, não pode chamar. Não, agora tem que chamar de pai. Não, você não tem que chamar de nada. Porque talvez você chamou a vida inteira o seu pai de pai, mas nunca o tratou como ele realmente é. Então não adianta nada. Porque Jesus já tinha falado isso aí. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então paternidade não é tudo bem, agora vou chamar os outros de pai. Não, não é isso, não é essa bobeira. Isso é infantilidade. Mas é o tratar, a fé e o relacionamento que gera confiança. Quantos estão entendendo? É aí que nós temos que ir. Muito bem. E depois que saiu dali, eu vi que muitas pessoas estavam com esse negócio de pai aqui. Eu vou passando aqui pela igreja, eu dou onde Zé. E eu fico escutando as pessoas aqui, ó, um aqui, outro ali e tal. Então deixa eu te esclarecer em nome de Jesus como é que nós vamos viver como igreja. A paternidade espiritual é algo real, é algo bíblico, é algo lindo. E nós não podemos deixar isso cair numa bobeira de ficar brincando com essas coisas. De pai. Não, bobão, não tem nada disso aí não. Para com isso. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, em nome de Jesus, deixa as coisas de menino. Amém? Vamos lá, vamos para frente. Então vamos falar algumas coisas sobre pai, né? O pai, irmão, o que é? Para a gente entender o que nós estamos falando aqui. Ah, a paternidade espiritual, pessoal. Aí todo mundo tem que pegar, ninguém entende o que está acontecendo. É uma coisa extrabíblica, você que está inventando, é coisa de heresia. Então vamos ler. Vamos ler. O pai, na Bíblia, é um direcionador. Ele é um apontador. Jesus teve um pai terreno. Eu quero conhecer esse cara. Quando eu chegar no céu, eu quero conhecer o José. Porque na Bíblia fala muito pouco sobre José. Pouco mesmo. Mas eu tenho certeza que ele foi um cara extraordinário. Não vou nem falar daquela questão de Maria, que ele não abandonou, o anjo apareceu para ele. Mas assim, ele foi o homem que ensinou a profissão para Deus. José foi o cara que ensinou Deus a ser carpinteiro. Não é marceneiro, é carpinteiro, é outra coisa, viu, irmão? Eu quero ver isso aí. Porque os pais de Jesus eram judeus. E a paternidade judaica não é essa bagunceira brasileira, não. É uma coisa muito séria, muito comprometida. Muito. O pai prepara o filho. Não é quando depois de 18 anos, cavalo velho, não. É pequenininho, o pai vai preparando o filho, porque aos 12 anos, ele participava de uma cerimônia judaica chamada Bar Mitzvah, onde aquele menino era apresentado aos doutores da lei. Não é Zé Ralé, não. É homem muito cabeça. E aquele menino de 12 anos tinha que discutir e responder coisas a respeito da Bíblia, da Torá. Hoje em dia as nossas crianças, não vou nem falar, que vamos chorar. Não, vou falar assim. Você pega uma criança, irmão. Vou falar. Você pega uma criança, isso aí a gente não consegue, pastor, não dá. Mentira. Mentira, seu deitão. Eu já fui testemunha de Jeová, você sabe muito bem disso. Você pega uma criança testemunha de Jeová e as nossas aqui. Faz o teste. Você pega uma criança, pega um menino judeu. Você pega um garoto muçulmano, para você ver. Antes dos 8 anos, ele tem que ter lido o Alcorão inteiro, 2 vezes pelo menos. E ter decorado as suras. Você já viu? Irmão, põe no YouTube uma escola islâmica de ensino de criança. Põe lá para você ver. E depois você presta atenção, porque é uma religião que tem crescido no mundo. E os caras estão a ponto de fazer qualquer coisa pelo Deus deles.
E aí a nossa aqui tem que dar bala, chocolate, Danone, não sei o que, porque senão as crianças não sentam direito. E a culpa é sua e minha. Nós temos que mudar isso aí, viu, irmãos? Esse negócio não pode ficar desse jeito. Porque se o amanhã profético e missional da igreja está com as crianças brasileiras desse jeito, nós vamos ter problema, hein? Nós vamos ter problema. Porque não há ensino. Tudo tem que ser ligado a uma brincadeira, dá 10 sorvetes para ele ler um versículo. Isso aí está errado. E nós vamos pagar preço disso aí. É preço que vai pagar. Porque a Bíblia diz muito bem, Provérbios 22, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, não vai se desviar. Ensina a criança, não é fala para a criança do caminho. Não é isso que está dizendo. Não é diz para a criança, é ensina. O conceito é que enquanto a criança vê o pai no caminho, ela caminha com o pai. Não é um cara que fala de Jesus para o filho. É um cara que mostra Jesus para o filho. Esse não vai se desviar. É outra coisa, irmãos. Quantos estão entendendo? E nós temos uma responsabilidade gigante. Por isso que os ministérios infantis da igreja tem que ser o nosso alvo maior de oração. E nessa oração nós temos que dar dinheiro nesse negócio. Para os ministérios infantis, eu já falo isso há uns anos. Os ministérios infantis da igreja tem que ser os ministérios mais fortes da igreja. Porque a jogada está lá, irmão. Que a gente é tudo cavalo velho. E o diabo não pegar você, ele vai pegar o seu filho. Ah, meu filho não vai pegar não porque eu estou orando no monte. Ah, você é bobão. Acorda. Não é assim que funciona. Nós vamos ter que suar, irmão. Porque o pai, ele não fala para o filho, ele cria o filho. É outra história. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai, mãe, quem que é família aqui? Irmão, eu tenho 2 crianças na minha casa. Você pensa que eu estou lá assim, nasceu mais brincadeira. Não, irmão, eu estou preocupado. Eu sou um cara assim. Eu sou um cara tretado. Eu fico toda hora. Eu não consigo, sabe? Solta o cabo da nave e vai embora. Não, eu fico ali meio... E agora tem até um cara pregando sobre o Danal, né? Meu Jesus. O pai é um direcionador. O pai, ele ensina para o filho a profissão. É um direcionamento poderoso. Porque José era carpinteiro. E em Mateus e Marcos, quando Jesus chega e fala assim, não é esse o filho do carpinteiro? Jesus foi carpinteiro até os 30 anos de idade, irmão. Jesus trabalhou fichado com o pai dele. Irmãos, eu fico castelando com isso. Meu Deus, eu acho que Jesus fica dando risada, né? Olha, hoje eu vou ensinar você a fazer telhado. E Jesus fala, tudo bem, pai. Mas eu fiz o céu. Você fez o céu, filho? Fiz. Mas eu sou manso e humilde. Eu vou aprender com você. Jesus não precisava aprender nada com ninguém. Mas ele ficou até 30 anos debaixo da autoridade de um homem que ele fez esse homem. Meu Deus do céu. Porque todos nós somos criados em Cristo e por Cristo e para Cristo. O verdadeiro pai de José era o filho dele. Olha, irmão, agora você fica louco. Aquele menino, Jesus, dentro da casa dele, era o pai dele, era o criador dele. E quando esse criador... É por isso que Jesus é lindo, irmão. Jesus é fascinante. Porque ele, sendo o criador de tudo, se humilhou e foi humilde de chegar para um homem que ele mesmo fez do barro e falar assim, me ensina uma coisa aí que eu vou ficar quietinho e vou aprender de você. E a gente muitas vezes aqui na igreja não quer sentar para aprender mais, viu, irmão? Viu, irmã? Você acha que você é o bom, que você sabe tudo? Vai sentar na cadeirinha e vai aprender. Porque se Jesus, sendo Deus, aprendeu do pó, por que você não pode aprender mais? Quem que te falou isso aí? Procure outro lugar, porque aqui vai aprender. Aprendeu.
Jesus aprendeu, irmão. Eu estou aprendendo. Inclusive diz um ditado aí, quem deixa de aprender já morreu, acabou. Não tem mais nada. Da onde vem esse pensamento que você não está por cima de nada? Nada. Então, irmãos, ele foi humilde. Vamos ser também. Fala para o irmão, fala assim, é tempo de aprender. Aleluia. Tiago e João eram irmãos, eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Quando Jesus passou para chamar eles, eles estavam com o pai deles costurando redes, porque o pai deles era pescador. O pai, ele é um transmissor de habilidades. Um pai espiritual transmite o quê? Dons, entendimentos. Um pai, ele tem que ser um ensinador. Agora sim, ó, vírgula aqui. Deuteronômio 6 e 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno hoje, você ensinará aos seus filhos. A ordem de Deus para os pais era que os pais ensinassem os seus filhos. Os pais não estão ensinando mais os filhos. Eles põem tudo na conta do ministério infantil. Ah, lá eles vão ensinar o meu filho. Ainda bem que está sendo falado, né, Senhor? O pai é um provedor. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14 ao 15. O apóstolo Paulo fala assim, ó, quando eu estou agora no meio de vocês, eu não vim aqui ser pesado financeiramente, porque o bom pai, ele entesoura para o filho. O bom pai trabalha, guarda e dá para o seu filho. Esse é o bom pai. É um pai provedor. É um pai que prepara o caminho do filho amanhã. Onde está isso? Mais um exemplinho, vai. Que a minha mente precisa. Ótimo, Davi e Salomão. Salomão, meu filho, é muito pequeno e é inexperiente. Eu vou juntar, eu vou fazer a campanha de ofertas em Israel e eu vou juntar tudo o que o meu filho vai precisar para construir o templo amanhã. Quem é que entesourou para Salomão? Davi. Quem construiu o templo depois? Salomão. Mas quem fez a obra da grana? O pai dele. Quantos estão entendendo, irmãos? Todas as riquezas espirituais que um pai espiritual recebe, ele recebe para dar para quem? Para o filho. Para a gente dar para essa criançada e para dar para esses jovens que estão chegando na igreja. Você, irmão, irmã, em nome de Jesus, você tem que ter essa mentalidade. Que a nossa vida passa rápido. E que tudo que Deus tem não vai começar em mim e terminar em mim, não. Mas eu estou entesourando na pedra. Esses dias eu fui em Taubaté. E eu estava conversando com o apóstolo, ele falou assim, eu falei, apóstolo, tudo bem? E ele falou, tudo bem, e aí, você está bem? Eu falei, eu estou bem. Aí eu falei assim para ele, poxa, ficou bonito esse banner aí, não, um comentário, ficou bonito esse banner aí na frente. Sabe, ele me falou, isso aí me acendeu, eu estou preparando isso para você. Eu nem sou nem congrego lá, irmão. Tudo isso daqui eu estou preparando para vocês, ele já é um senhor bem de idade. É para vocês pegar essa igreja e alavancar ela. Estou preparando a pedra para um monte de gente que está chegando aí, você jovem. Você jovenzinho, vocês jovens que estão chegando. Nós estamos trabalhando aqui para você pegar o leme depois e ó, levar embora. Esse é o bom pai, ele constrói para o filho. Ele não constrói para ele. Ele tem prazer de fazer isso, ele não é obrigado a fazer isso. O bom pai, o pai, a família de verdade, ele tem o prazer de trabalhar e deixar um legado para o filho. Quantos estão entendendo isso aí, irmãos? O pai tem que ser um exemplo. Aqui nós vamos. Efésios 5:1, o apóstolo Paulo diz assim para os seus filhos: sejam meus imitadores como meus filhos amados. Agora atenção para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Com efeito, vocês se tornaram imitadores meus e do Senhor, tendo recebido a palavra em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Deixa eu te, em nome do Senhor Jesus, deixa o Senhor ministrar no seu coração isso aqui, ó.
Porque quando você fala que um pai tem que ser exemplo, a sua mente já corre do lado errado. Escuta isso aqui, ó. Ah, mas aqui não tem ninguém aqui exemplo para mim não. Ah, irmão, tem sim. É você que entende exemplo errado. Porque o exemplo que você deve seguir não é o cantor que você gostava não, ou gosta. Ser exemplo para os outros, irmão, escute isso, ser exemplo não é ser perfeito. Aonde que você arrumou isso aí? Ser exemplo não é ser perfeito. Sabe qual que é a questão que o apóstolo Paulo está colocando aqui? Ele está falando assim, ó, a questão do exemplo é no sofrimento por causa de Jesus. É em padecer necessidades, provações e não desistir da sua fé. Quando ele fala sobre exemplo, é sobre isso que ele está falando. Porque senão não existe exemplo em lugar nenhum, de nada. Porque se você é um cara que gosta de jogar bola e o seu pai é um perna de pau, seu pai deixa de ser exemplo então. Não é isso, irmãos. Amém? Quantos estão entendendo? O apóstolo Paulo, ele coloca facilmente dentro desse viés, ele fala assim, olha, sede meus imitadores, ser exemplo porque nas minhas tribulações, em tudo aquilo que eu passo, porque eu amo o meu Pai que é Deus. Imite isso. Porque Paulo era um homem cheio de falhas. Paulo falhou muitas vezes, não foi uma e duas vezes não. O pessoal sempre fala daquela passagem, né? Que ele briga com Barnabé por causa de João Marcos. E lá na frente, em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala assim, traz João Marcos, porque ele me é útil por ministério. E aí eu já vi um monte de gente até falando e pregando, olha, Paulo voltou atrás. Não, Paulo não voltou atrás, porque ele não brigou com João Marcos, ele brigou com Barnabé. Leia o texto. Depois da briga de Paulo e Barnabé, os dois nunca mais se veem. Paulo brigou com Barnabé por causa de João Marcos. Paulo não brigou com Marcos, porque com o Barnabé que ele brigou, ele nunca mais viu, não aparece na escritura. Mas o objeto da briga, ele chama de volta. Amém? Paulo era homem, assim como Elias era homem. Tiago capítulo 5 diz que Elias, um dos maiores profetas, era homem, sujeito a todo tipo de coisa como você e eu. Homem é homem. Não existe um homem que pode ser exemplo. Se você pensa que exemplo é ser perfeito, não existem exemplos na história do mundo. Porque todo homem é pó, e é barro, e é fraco. Mas quando Paulo fala, sejam meus imitadores, vamos ler o contexto. Imitador no quê? Nas minhas tribulações por causa do Evangelho. Porque eu me esforço por causa do Evangelho. Porque eu não tenho medo de pregar o Evangelho. Porque eu estou indo nas forças que Deus está me dando, com espinho na carne. Muitas vezes eu estou pregando o Evangelho com lágrimas. Mas eu estou pregando. Imite isto. É isto que é para imitar, irmão. Porque se você olhar bem de perto para mim, o pai é um sacerdote, diz que ele é o cabeça da sua casa, ele é o cabeça da sua esposa. Em Êxodo capítulo 12, quando vai se formar a Páscoa, o pai entra com os filhos para dentro de casa e come o cordeiro dentro de casa, como um sacerdote. O pai é um sacerdote para a sua família, é alguém que mostra e aponta Cristo. O homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e o pai é o cabeça de Cristo. A Bíblia diz que o pai deve governar a sua casa. Os homens devem governar a sua casa, ter os seus filhos com disciplina debaixo dele. Agora, uma coisa, irmão, o pai também é um repreensor. O pai é aquele que te repreende. Aí, agora eu não gostei. Hebreus 12. Hebreus 12, verso 5. Não se esqueçam da exortação que como filho discorre a vocês. Meu filho, não despreze a correção que vem do seu pai, e não desmaia quando você é reprovado por ele, porque o Senhor Deus e Pai corrige a quem ele ama.
se nós estamos sem correção, não somos filhos, somos bastardos. O que é um bastardo? É um filho ilegítimo, é um filho que não é filho. É um filho que diz que é filho, mas não é filho. Esse é um pai. Provérbios, você pega o livro de Provérbios e fala assim, ó, não retira a vara do seu filho, ele vai te agradecer lá na frente. Disciplina o teu filho. Por favor, irmã, disciplina o teu filho, não é espanque o teu filho até a morte. Isso é assassinato, isso é homicídio. Não é isso aí não. É discipline o filho, corrija o filho, porque todo pai que ama faz isso com o seu filho. E filho, não desmaie quando pelo seu pai é corrigido. É sinal que ele te ama. Porque o pai que não corrige o filho, ou o filho que não tem correção do pai, é porque ele está abandonado pelo pai. Ele está largado. Tudo isso e muitas outras coisas, não vai ter tempo aqui, o pai é. E agora nós como filhos, como é que a gente lida com isso? Irmãos, rapidamente, Efésios capítulo 6, filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Porque assim como a gente quer ter pai, o pai também quer ter filho. Porque não adianta uma igreja querer ter pai e o pai não pode querer ter filho. Não adianta isso nas três instâncias, biológica, espiritual e geracional. Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei os vossos pais, isso é grato diante de Deus. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixe a instrução da tua mãe. Provérbios 1:8. O pai tem que ser obedecido, queridos. Seu pai. Porque é interessante, na paternidade espiritual, escute isso, a paternidade espiritual, ela não, escute, em nome de Jesus, a paternidade espiritual, ela não tira fora a paternidade biológica, irmãos. Por favor. Ah, porque agora eu tenho pais espirituais na igreja, que se lasque o meu pai biológico. Não, senhor. Não, senhor. Isso aí está errado. Honra o teu pai e a tua mãe. Lembra? O pai é para ser honrado. Mãe é para ser honrado, é para ser obedecido. Malaquias capítulo 1, versículo 6, Deus diz assim, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, aonde é que está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde que está a obediência para comigo? Então o pai, sendo pai, ele está procurando característica de filho. Porque não adianta nós termos uma igreja embasada em paternidade espiritual, onde não há filhos espirituais. Por que muitas pessoas não querem pais espirituais? Porque se ele tiver um pai espiritual, ele também vai ter que ser um filho. E eu não quero ser filho, porque filho tem que obedecer. Filho honra o pai. O filho não humilha o pai. O filho não trai o pai. O filho não expõe o pai. O filho protege o pai. Você está entendendo? Lembra lá em Gênesis? Noé fez a arca, saiu da arca, plantou uma vinha, pegou umas uvas, bebeu umas e outras, caiu pelado lá. Veio o filho dele, o filho chamado Cã. Ele vê o pai nu, o pai dele pelado, caído. Ele vai lá, chama os irmãos e fala, olha lá a nudez do nosso pai, ó, olha lá, ele está nu. Os outros dois filhos fazem o quê? Viram as costas para o pai que está caído, escute. Pegam um cobertor e vão de costas, para não olhar para a nudez do pai. Olha, isso aqui é honra, isso aqui é proteção. Eles vão lá e cobrem o pai. Quando o pai acorda e falou, quem é que fez isso comigo? Foi Cã. Maldito seja Cã. Ele será servo dos seus outros irmãos para sempre. Filho protege o pai. Não é só o pai que protege o filho, não. Então por que muitas pessoas não querem paternidade espiritual? Porque ele não quer ser filho. Que se você tem pai, você tem que ser filho. Quantos estão entendendo, irmãos? Que eu, quando coloquei lá o meu filho no mundo, biologicamente, eu quero que ele seja meu filho. Eu não quero ser só pai para ele, eu quero que ele seja meu filho. Todo pai espera honra, não espera pai? Quantos pais temos aqui? O pai espera honra, o pai espera ser obedecido, o pai espera ser amado, sim ou não? Quem é pai aqui que não quer, não, eu coloco filho no mundo, não precisa me amar não.
Você é doente, cara, você é um doente, se você pensa. Precisando tomar uma oraçãozinha, na lata. O pai também quer ser amado. Deus Pai, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é amar o Pai. Honrar a Deus. Mateus 15, versículos 5 e 6 diz assim, ó. Vocês dizem que não, olha, essa daqui é dureza, irmão. Vocês, Jesus falando, vocês dizem que não tem nada para dar para o pai biológico de vocês, porque tudo que vocês tinham estão dando de oferta para o pai espiritual de vocês. Não faz isso não. Mateus 15. Vocês dizem, se alguém disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor aquilo que você poderia aproveitar de mim. Esse jamais honrará o pai ou a mãe. E assim vocês invalidam a palavra de Deus pela tradição. O seu pai biológico vai ser honrado também. E tem que ser. Paternidade espiritual não obriga a abandonar pai biológico. Isso é ridículo. Tem um monte de gente vivendo isso aí na igreja. Não, agora é meu pai espiritual. E se lasca com os seus pais normais. Irmão, Jesus falou, pode ir honrar o pai lá na igreja, o que for. Não adianta. Porque se por honra deles você desonra o seu pai biológico, você invalidou tudo. Vocês estão entendendo, irmãos? O pai tem que ser respeitado. É isso. Nós falamos um pouco hoje, é isso que é a paternidade espiritual na igreja que Paulo fala. Tem muito líder na igreja, mas não tem pai. Mas também não é que não tem pai, não tem filho para o pai também. Porque para eu ter um pai espiritual, eu vou ter que ser filho. E talvez eu não queira ser filho. E eu quero encerrar aqui com uma coisa. O pai da Bíblia tem características distintas, tem características precisas. A Bíblia apresenta um pai, amém, irmãos? A Bíblia diz o que um pai é. E muitas pessoas estão nas igrejas não procurando o pai que a Bíblia mostra, mas um pai que ele cria. Ele desenvolve o próprio pai na sua mente, ele desenvolve o próprio pai nas suas carências emocionais, ele constrói um pai, ele mesmo, a sua própria mente, e ele desenha aquele pai, e aí ele vem para a igreja e diz que não tem pai espiritual. Você não deve procurar um pai por causa das suas carências não resolvidas, e eu já disse alguma vez aqui, vou dizer mais, carência aqui grave, nós não suprimos carências, porque carências não têm que ser supridas, elas têm que ser resolvidas, porque carência que é suprida gera dependência, gera relacionamento doentio. Nossa igreja, a Petra, não nutre isso aí. Ela quer em Cristo, no poder do Espírito Santo, destruir as carências. E como é que se destrói as carências? Trazendo a revelação de Jesus Cristo para o seu coração. Porque é em Deus que nós fomos gerados. E você só vai resolver a sua carência quando você voltar para aquele que te gerou, que é Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Incrível. Não é voltando ao seu pai biológico, se é que você ainda o tem, não é voltando para o colo da sua mãe biológica para resolver problemas do passado que você vai se resolver. Não vai, irmão, eu sei do que eu estou falando. Você vai resolver todas as suas carências, qualquer uma, indo à fonte da sua criação, o teu pai que te gerou antes da fundação deste mundo. É lá que está o centro de tudo, é em Deus, é em Jesus Cristo. E você vai lá e você resolve toda a sua vida lá, no coração do pai que te criou, que te gerou. Você pode ter conversa com o seu pai e com a sua mãe a respeito de um monte de coisas. E sabe o que vai acontecer? Você não vai se sentir completo. Você vai ver que você resolveu uma pendenga que você tinha com o pai ou com a mãe, mas ainda não gerou cura.
Porque é só em Deus que nos criou, nos gerou e nos elegeu antes da fundação no mundo, nele, em amor, que nós vamos resolver todas essas coisas. Se coloque de pé.